E mais tarde na vida, percebi que minha mãe também conseguiu perceber o espírito desde que ela era uma criança. Ela tem essa história realmente adorável de quando era uma menina, ela estava sentada com sua avó que estava na cama, sabe, se aproximando do fim da vida. E ela viu minha avó se levantar de seu corpo em forma de espírito, andar ao redor da cama e voltar para o seu corpo. Quando ela me contou essa história mais tarde na vida, perguntei se aquilo a havia assustado de alguma forma. Ela disse que não sabia por que aquilo não a assustou, mas não assustou. Então, sabe, avançando muitos anos e o pai dela, meu avô, morreu quando ela era jovem, provavelmente apenas na casa dos 30. E ela disse que ele veio visitá-la muitas vezes. E o que é lindo nisso é que eu reconheço que, embora eu acredite que todos nós temos a capacidade de nos conectar com o Espírito, todos nós temos a capacidade de fazer o que eu faço. Nem todos estão interessados em desenvolver isso. Nem todos estão dispostos a desenvolver isso. Mas por causa da história da minha mãe, sabe? Quando ela descobriu que eu conseguia me conectar com o Espírito, isso nunca foi algo como, nós não falamos sobre isso ou mantenha isso em silêncio. Nunca senti que precisava esconder nenhuma parte de mim. Sejam bem-vindos. Estou muito animada para esta entrevista hoje. Vocês ficarão fascinados. Se estiver gostando deste conteúdo, inscreva-se e ative o sino de notificação para não perder os próximos vídeos. Se preferir ouvir, fique à vontade. Agora você pode nos encontrar no Spotify, Apple iTunes e todas as plataformas de podcast. Basta procurar por Jornada para a Nova Terra na sua plataforma favorita. Por fim, se você quer se manter atualizado sobre os acontecimentos globais, mas se sente sobrecarregado, e isso é compreensível, considere assinar nossa newsletter por e-mail nas manhãs de sexta-feira. O link está na descrição abaixo. Toda sexta-feira de manhã enviamos um boletim informativo curto, mas doce e informativo, com informações relevantes que desejamos compartilhar. É super fácil e gratuito se inscrever. Como você está, Sinéad? Estou bem, obrigada. E você, Kimberly? Estou muito animada para essa conversa. Vi seu canal no YouTube. Listaremos o canal do YouTube dela na descrição abaixo. E isso me deu apenas uma pequena amostra do que você faz e quais são suas habilidades. Você pode nos levar de volta ao início de como tudo começou para você? Bem, desde que eu era criança, eu conseguia perceber o espírito. E mais tarde na vida, percebi que minha mãe também conseguia perceber o espírito desde que ela era criança. Ela tem essa história realmente adorável de quando era uma menina. Ela estava sentada com sua avó que estava na cama, sabe? Se aproximando do fim da vida. E ela viu minha avó sair do seu corpo em forma de espírito, andar ao redor da cama e voltar para o seu corpo. Quando ela me contou essa história mais tarde, perguntei se aquilo a tinha assustado de alguma forma. E ela disse: Não, eu não sei porque isso não me assustou, mas não assustou. Então, sabe, avançando muitos anos, e o pai dela, meu avô, morreu quando ela era jovem, provavelmente apenas na casa dos 30. E ela disse que ele veio visitá-la muitas vezes. E o que é bonito nisso é que eu reconheço que, embora eu acredite que todos nós temos a capacidade de nos conectar com o espírito, todos nós temos a capacidade de fazer o que eu faço. Nem todos estão interessados em desenvolver isso, nem todos estão abertos a desenvolver isso, mas por causa do meu a história da minha mãe, quando ela descobriu que eu conseguia me conectar com o espírito, isso nunca foi algo que não falamos sobre ou mantivemos em silêncio. Nunca senti que precisava esconder nenhuma parte de mim. Não era algo que, enquanto eu estava crescendo, eu necessariamente sabia que era o espírito que eu estava vendo. Tenho um caso particular em que abri os olhos, estava deitada na cama, provavelmente na escola primária, e abri os olhos e olhei para o corredor porque a porta do meu quarto estava Aberta e do outro lado do corredor havia um armário e uma porta. E eu apenas me lembro de piscar os olhos várias vezes e me perguntar quem é essa pessoa parada no corredor e por que eu consigo ver através dele. O curioso é que ele vestia um zoot-suit. Então você sabe, algo dos anos 40. Muito histórico, sabe? Comparado ao meu período de tempo. E é interessante porque não me assustou. Eu nem sequer me perguntei por que a pessoa estava ali parada.
Então é meio que quando você cresce com essas habilidades, você nem sequer se pergunta de onde elas vêm ou o que elas significam, porque você simplesmente acha que isso é normal. Eu achava normal as pessoas conseguirem ver seres através dos quais você podia enxergar. Então, ao longo da minha vida, em um certo ponto da minha vida, desenvolvi um medo da morte. Eu ainda era uma criança pequena, provavelmente no ensino fundamental, e eu pensei que iria morrer e ir para o inferno. E isso, é claro, levou a bastante angústia existencial. Como uma criança pequena, você desconhece o nome disso. Você está com muito medo de alguma coisa. E então eu meio que eu virei as costas basicamente para acreditar em qualquer coisa, porque eu pensei, bem, se eu não acredito em nada bem, então não haverá nada para ter medo. E ao longo do tempo, eu superei meu medo da morte, e uma coisa grande para mim que aconteceu foi, acho que foi no final da minha adolescência, eu não me lembro quando foi, eu comecei a aprender sobre muitas práticas espirituais diferentes e muitas espiritualidades diferentes e diferentes caminhos. Aprendi do budismo tibetano a prática chamada meditação de amor e bondade. E então, de vez em quando, ao longo dos anos, eu ainda teria esse medo da morte surgindo, mas não tão forte quanto quando eu era criança. Quando aprendi sobre a meditação de amor e bondade, pensei, não acredito no mal nem no diabo. Mas se existe uma entidade chamada diabo, esse ser provavelmente acumulou vidas de karma negativo. Então, que tal se eu sentar em meditação, convidar o diabo para meditar comigo e direcionar amor e bondade para essa entidade, para esse ser chamado assim? E certamente, uma vez que eles sintam como é ter amor e bondade fluindo em sua direção e reconheçam o karma negativo que estão acumulando, sendo do jeito que são, então certamente terão um despertar e não causarão mais problemas no mundo. E isso está acontecendo em minha mente enquanto estou meditando, mesmo que eu não acredite no diabo, eu não acredite no mal, mas eu pensei, bem, sabe, eu vou fazer isso de qualquer maneira. E então, pouco depois dessa ocorrência, tive um sonho muito poderoso, onde eu estava subindo um conjunto de escadas com uma parede vermelha muito bonita ao meu lado e subindo essas escadas. E parecia que eu estava tendo essa elevação e consciência acontecendo. E então, a partir daquele momento, eu soube, ok, nunca mais haverá aqueles momentos em que eu simplesmente acordo e penso, meu Deus, eu estava dormindo. Eu perdi o controle da minha mente. Eu, você sabe, jurei minha alma para algo e vou morrer e ir para um inferno. Apenas coisas extremamente lógicas podem trazer medo para a realidade de uma criança. Mas então, depois que esse acontecimento ocorreu, eu percebi, eu passei de um ponto, agora eu nunca mais vou ter medo disso. E à medida que faço este trabalho de mediunidade, o que eu realmente acredito apenas continua sendo reforçado, que é, não há mal, não há nada a temer. Não há nada contra o qual eu tenha que me proteger. Porque uma vez que eu não estou mais em forma física, assim como qualquer ser, uma vez que cada ser, seja ele humano ou não humano, uma vez que eles não estão mais em uma forma física, eles são novamente espírito puro. Eles são novamente pura fonte e pura divindade. Portanto, não acredito na existência de seres espirituais correndo por aí tentando criar problemas. Portanto, não acredito que haja algo do qual precise me proteger. E uma das coisas que é realmente poderosa para as pessoas quando eu faço, seja curas energéticas com elas, leituras de médium com elas, leituras de guias espirituais de anjos com elas, é que eu posso realmente assegurar-lhes: não há nada a temer. Você é inteiro e sagrado como é, e reencontrará seus entes queridos. E na verdade, eles vão continuar a ter um relacionamento com você, mesmo em sua nova frequência de ser apenas espírito e não mais no físico. Eu sempre asseguro aos meus clientes e a todos com quem interajo que não há morte, portanto, não estou me comunicando com seus entes queridos que partiram. Partido é uma palavra um pouco mais precisa do que morte, do que morto. Mas o fato é que nossos seres, nossos entes queridos, em espírito, estão sempre conosco, apenas esperando para ter um relacionamento conosco. E se nos abrirmos para isso, podemos ter o relacionamento mais bonito, ainda mais bonito do que quando eles estavam aqui na forma física, às vezes. Sim. Então eu quero parar aqui e voltar um pouco porque eu tenho algumas perguntas sobre quando você era mais jovem. Isso é simplesmente tão fascinante para mim. Primeiramente, eu sempre me pergunto por que que essa pessoa percebe o espírito. Eu sempre me questiono sobre as escolhas dessa pessoa. E nós escolhemos isso antes de nascer? E então a segunda pergunta que tenho é: aparentemente você não era
Apenas capaz de sentir o espírito, mas você os viu. Quer dizer, e isso não é comum. Isso é uma habilidade única. Então, nos leve de volta lá e fale e me diga como você percebeu o espírito. E era uma coisa contínua ou era apenas de vez em quando? Ou como isso funcionou para você? Para mim foi Uma coisa contínua. Desde quando eu era criança, eu muitas vezes falava durante o meu sono. Às vezes, minha mãe espiava no quarto para descobrir com quem eu estava falando. Tipo, por que que eu tô falando tanto assim durante o meu sono ou algo assim? Eu realmente acredito que durante esses momentos não estava falando dormindo, mas tendo interações lúcidas com seres em espírito. Então, voltando à sua pergunta de se escolhemos isso antes de encarnarmos, eu não sei se escolhemos isso antes de encarnarmos, porque acredito que cada um de nós chega como esses bebês, esses recém-nascidos, com muitas memórias, muitas habilidades para interagir com e perceber nossa interconexão com o espírito. Mas, se você cresce em uma família que silencia isso, ou faz você se sentir envergonhado disso, ou faz você se sentir assustado com isso, ou chama isso de seu amigo imaginário, ou diz a você: "Oh, não, nós não falamos sobre esse tipo de coisa", então isso é silenciado muito rapidamente. Acredito que quase todos nascem com a capacidade de ver e interagir com o espírito. Mas se você não tem, se não é permitido que isso seja cultivado, se você não é apenas deixado em paz para deixar isso acontecer, ou por ter um pai que pode realmente moldar isso para você, isso também é lindo. Mas não acredito que eu seja necessariamente diferente de outras pessoas. Mas quem sabe, sabe, talvez eu seja, porque eu sei que isso é algo que vem da linhagem materna. Meu pai é extremamente intuitivo. Ele provavelmente chamaria isso de bom senso ou inteligência de rua, que é nosso direito de nascença poder ver o espírito e poder interagir com o espírito. Mas, se é algo silenciado, especialmente por jovens, por algum motivo estranho a palavra silenciada continua aparecendo, mesmo não sendo uma palavra que eu use com frequência. Estou canalizando alguém neste momento. Mas o fato é que, se você apenas for permitido essa expressão e ninguém te faz sentir medo ou vergonha por causa disso, ou envergonhado por causa disso. Então, eu acho que mais de nós teríamos essa habilidade e estaríamos cientes disso. Para algumas pessoas, é simplesmente a sua intuição. A intuição deles é a orientação do espírito passando por eles. E então, para mim, seja como veio ou foi, é algo que esteve comigo consistentemente. Mas durante aquele período em que eu simplesmente virei as costas para tudo, não era tão aparente e tangível durante aquele tempo. E então, quando cheguei aos 18, 19, mais ou menos 20 anos de idade, e comecei a fazer muitos retiros espirituais e a aprender sobre muitos ensinamentos espirituais diferentes e a ler filósofos, e então a me aprofundar na física quântica e a aprender sobre neurologia e simplesmente a aprender sobre o comportamento humano, todas essas coisas lindas começaram a se acumular e a criar este lindo, como a palavra que vem à mente é como um símbolo geométrico sagrado. Isso apenas formou o símbolo geométrico sagrado ao meu redor, que então traz informações para mim conforme necessário e ajuda a expressar e expulsar qualquer coisa que não seja necessária, qualquer coisa que possa atrapalhar meu caminho. Não tenho certeza se isso respondeu sua pergunta, mas é a resposta. sim, isso foi lindo. Sabe, o que me veio à mente quando você estava descrevendo isso e indo para os diferentes retiros é como você deve filtrar as informações, porque eu não vejo o espírito como você vê. Não sinto o espírito como você. A cultura ocidental em que vivemos nos impede de sentir essa realidade. As populações indígenas parecem apoiar mais isso, mas por algum motivo nós nos desviamos para um caminho onde dizemos às crianças que elas estão inventando. Então é onde estamos, certo? Então você não está apenas lidando com o que eu percebo ser um mundo muito barulhento e ruidoso em que vivemos na forma humana, mas você também tem outra camada espiritual, seres que você está vendo que não estão mais no físico. Então, como você aprendeu a filtrar o que está percebendo e trabalhando? Por exemplo, se você está almoçando e conversando com uma amiga e percebe que o avô dela, que faleceu há 20 anos, está parado atrás dela, como você aprendeu a focar nela e não mencionar que o vovô está ali? Sabe, eu acho que porque isso é algo que está comigo desde a infância, eu nunca realmente tive que aprender a filtrar coisas. O maior filtro, o maior momento em que a filtragem precisa acontecer, pode ser quando estou dormindo ou começando a dormir.
Foi quando eu aprendi a dizer: estou fora do expediente agora. Eu não estou disponível, eu não estou aberta para receber mensagens. Mensagens do meu eu superior, com certeza. Mensagens dos meus entes queridos, com certeza. Mas, se eu tiver uma leitura de mediunidade no dia seguinte, de repente, mensagens começarão a fluir, seres aparecerão e eu terei que dizer: ok, espere um minuto. Não, não, não. O sinal de fechado está em cima. Então, eu acho que provavelmente o que acontece é que, talvez como eu consegui fazer isso desde a infância, eu não sei, talvez em algum momento a autopreservação tenha entrado em ação e como o meu espírito, o corpo, aprendeu a filtrar isso para mim. E se eu estou falando com alguém que eu sei que não estaria aberto a mensagens chegando, então enquanto estou falando com eles, estou simultaneamente comunicando telepaticamente com o ser e o espírito para apenas dizer: me desculpe, mas isso, você sabe, seu ente querido não vai estar aberto a uma mensagem vindo através de um médium. Então, o que pode acontecer é que mais tarde na conversa eu posso ter a oportunidade de trazer à tona qual seja a lição ou qual seja a mensagem que quer vir à tona, mas use as palavras, isso é do seu avô, ou isso É o seu. eu tenho uma bela história de quando estava em um retiro zen silencioso de 10 dias. Quando você usa a palavra nativo americano antes, me lembro disso. Isso deve ter sido no começo dos anos 2000. E eu estava dormindo sozinha nesta pequena cabana de terra batida que ficava um pouco mais longe do principal centro de retiro. Era a primeira ou segunda noite que eu estava lá. E fui acordada por uma luz realmente linda no quarto. E agora, essa pequena cabana de terra batida era iluminada apenas por uma luz solar que perdia energia rapidamente e não iluminava muito brilhantemente. Então, eu sabia que era um ser em espírito que estava lá. E foi realmente lindo porque era um homem nativo americano a cavalo, sabe? Sem sela, com aquela linda armadura de peito que eles usam e a pena de cocar que eles usam. Simplesmente lindo. E telepaticamente ele me perguntava: o que você está fazendo aqui? E então, telepaticamente, eu transmiti a ele que estou aqui buscando iluminação, tentando me aprimorar, mas não apenas para mim, mas para tentar então me tornar uma luz brilhante neste mundo e ajudar os outros também. Então, eu não estou apenas buscando iluminação apenas para mim, mas para todo o mundo, não apenas para a humanidade, mas para o mundo inteiro. E foi realmente lindo, porque era apenas essa sensação de: ok, então você é bem-vindo. Ele partiu a cavalo, acompanhado de aproximadamente 4 ou 5 outros homens nativos americanos, também a cavalo. E então eu, você sabe, voltei a dormir. E no dia seguinte eu não necessariamente contei a ninguém no retiro sobre isso, mas foi no dia seguinte que descobri que a terra do retiro está, na verdade, em uma propriedade que costumava ser parte das terras dos nativos americanos que foram tiradas dos nativos americanos. Ainda há nativos americanos que vivem nas proximidades, e a terra faz fronteira com a propriedade. Os administradores do centro de retiro fizeram questão de deixar claro que os nativos americanos são sempre bem-vindos nesta terra. Você nunca precisa pedir permissão. Você é bem-vindo para vir meditar. Você é bem-vindo para fazer retiros aqui. Então eu achei isso muito lindo. Eu nem sabia previamente que esta era uma terra indígena americana. Então fez todo sentido o motivo pelo qual o homem indígena americano apareceu. Essa é uma história linda. História linda. Deve ser uma memória maravilhosa para você. É sim. Antes de continuarmos, quero dizer que estou disponível caso você veja alguém por aqui. Você pode me dizer. Sempre me pergunto quando falo com um médium, tipo: pai, você está aqui. Quem está aqui? Quem está aqui? Então parece que você teve uma jornada única, uma jornada mais única do que alguns médiums com quem eu conversei, onde eles meio que vão Escuro por um período, sabe? Após os primeiros anos, eles meio que se escurecem e então talvez se reconectem novamente após uma experiência ou algum tipo de problema que os leva a se conectar a uma vida mais espiritual. Você parece que apenas passou direto. Existe uma parte de você que sente que essa habilidade que você tem é quase universal ou você sempre a teve? Em outras palavras, parece que eu sempre fiz isso. Sempre farei isso, é parte de mim. Ou você estava ciente de que era único e você estava construindo isso? Acho que é uma combinação de ambos, porque minha paisagem espiritual se tornou uma onde eu quero que minha vida cotidiana seja minha prática espiritual. Tenho certeza que você já ouviu esse ditado. Você tira a meditação da almofada e a oração dos bancos, certo?
como se você vivesse seu caminho. E então, para mim, neste caminho, eu não sou impulsionada a ser uma médium, eu sou chamada para ser uma médium, sabe? Eu não sou impulsionada a viver minha essência espiritual, sou chamada a viver minha essência espiritual. E eu acredito que todos nós somos. E isso vai se manifestar para cada pessoa individualmente. Então, para mim, eu realmente acredito que todos nós somos expressões da fonte. Somos todas expressões dessa mesma bela, criativa, sagrada energia vital. E estamos aqui cada um com um propósito. Para mim, eu posso resumir isso em alegria. É um direito de todos desde o nascimento. A alegria é o propósito de todos. Viver uma vida cheia de luz também é o propósito de todos. Para mim, o que eu tenho conseguido ver recentemente, o que eu realmente comecei a ver, é que cada pessoa é um ponto de luz. Você provavelmente está familiarizado com o estilo de pintura chamado pontilhismo. Quando você está perto, vê todos esses pontinhos. E quando você se afasta, forma uma imagem unificada, essa obra de arte. Então, o que eu comecei a ver é que o mundo inteiro é como uma tela para a fonte, uma tela para a energia criativa. E cada ser, seja ele humano ou não humano, seja físico ou não físico, todos nós somos pontos de luz. Todos nós somos seres de luz. E assim nos unimos para formar essa bela pintura de pontilhismo, ou um tapete, se preferir, apenas essa bela obra de arte. E então, aprendi há alguns anos que acredito que são as nossas mitocôndrias, nossos corpos realmente emitem luz que os instrumentos científicos podem detectar. E eu não estou apenas falando sobre uma assinatura de calor que é detectada por instrumentos infravermelhos, mas luz. Somos seres de luz. Então, eu acredito que um dos meus sistemas de crenças é: cada um de nós é um ser de luz. E se nós conseguirmos realmente voltar a essa essência, não há pecado original, não há karma negativo, não há peso que precisamos eliminar ou pagar ou quitar. Não há nada terrível em nós na essência de tudo, somos seres de luz. Então, se conseguirmos passar pela nossa vida sabendo disso, então, meu Deus, podemos ser muito mais felizes, podemos ser muito mais realizados. Então, para mim, voltar a reconhecer que sou um ser de luz significa também que, como todos somos seres de luz, todos nós somos, como gosto de usar a frase, distintos, mas não diferentes. somos distintos, somos únicos, mas não somos diferentes no mais alto escalão da mais alta frequência. Então, se eu posso lembrar e brilhar intensamente, outros podem lembrar que também podem brilhar, mesmo aqueles mais adiantados no caminho espiritual. Do que eu estou e que estou na mesma ressonância, eles podem me puxar junto com a luz deles, e assim por diante. Então, para mim, é apenas este belo levantamento de toda a vida. Isso inclui cada molécula de água, cada partícula de luz, tudo neste mundo está ascendendo. E, ao mesmo tempo, acho que cada um de nós que está aqui em forma física temos as oportunidades de incorporar mais plenamente nossa essência espiritual, nossa leveza de ser, nossa alegria, nossa energia de origem. E então eu apenas acho que isso realmente tira muita pressão das pessoas quando elas podem perceber que você é inteiro e sagrado e perfeito. E você não precisa ganhar o amor que está apenas esperando para ser sentido por todos nós e compartilhado por todos nós. E eu sei quando tenho certeza de que você provavelmente é do mesmo jeito que eu. Quando você está perto de pessoas que estão apenas emitindo sua luz e emitindo seu amor. É meio intoxicante, não sei. É realmente lindo poder estar perto disso e sentir-se mais feliz e brilhante só por ter interagido com isso. pessoa, sim. E eu posso sentir a energia das pessoas. Isso é uma coisa que eu posso fazer. Eu tenho uma namorada, Shani, que tem trabalhado em sua consciência por várias décadas agora. E ela tem uma foto dela mesma e há outras pessoas na foto e todos os outros aparecem na foto. E onde ela está de pé é apenas luz. Oh, meu Deus, isso é Lindo, sim. É tão validador quando você diz que somos luz. Se todo o planeta soubesse quão divinos somos, eu achava que tudo seria mais fácil. Elas seriam, eu sei disso. E uso essa palavra sem dogma algum, certo? É isso que eu amo em certas palavras, é que você pode simplesmente reduzir a essência delas e tirar qualquer condicionamento que venha com elas e apenas dizer que você é divino, você é sagrado, você é santo, sabe? E quando você diz isso às pessoas, você pode vê-las se erguerem um pouco mais, brilharem um pouco mais.
E então, é claro, a mente macaco pode começar a tagarelar. As pessoas podem se questionar se isso é realmente verdade. Sim, é verdade mesmo. Realmente é tão simples assim. Realmente é tão verdade assim. A vida pode não ser fácil, mas pode ser simples. Então, Então, às vezes, acho que o caminho espiritual é apresentado como algo longo e árduo, e meu Deus, tantos altos e baixos vão acontecer. Os obstáculos podem surgir, mas se você aceitar isso, a beleza transparecerá e eles podem desaparecer, tornando tudo mais simples. E então eu acho que é isso que me ajuda a fazer este trabalho. E ser tão alegre sobre isso é que é simples, é alegre e vem com facilidade para mim. E mesmo que eu ganhasse na loteria amanhã e nunca tivesse que ganhar outro dólar na minha vida, eu ainda continuaria fazendo o trabalho que estou fazendo. Estou, porque eu amo fazer isso. Eu simplesmente amo. Amo estar na energia de outra pessoa da maneira que eu consigo estar e eu faço o que eu chamo de reuniões de família. É como se eu estivesse unindo pessoas em espírito e fisicamente, e é lindo, e eu amo poder fazer parte disso. disso, vamos avançar agora. Então você está na sua. Nós paramos quando você estava no início dos seus 20 anos e você foi para o retiro e você realmente começou a fazer muita pesquisa sobre diferentes práticas espirituais. Como a mediunidade surgiu para você? Onde você decidiu? Acho que posso ser médium. Acho que posso fazer isso. Quero ser médium quando crescer. Ótimo. Essa é a carreira que sempre sonhei. Como isso funcionou para você que você decidiu? Bem, eu acho que isso é algo que eu adoraria fazer. Sabe, isso começou para mim lá em, eu acho, 2010, quando comecei a fazer trabalho de cura energética. E eu perceberia que enquanto estava fazendo o trabalho, todos os tipos de seres apareceriam, sabe? Guias espirituais, animais apareceriam, entes queridos das pessoas em espírito apareceriam, apenas seres de luz, que eu nem mesmo reconhecia, apareceriam. Então, eu apenas tive que discernir, ok, bem, o que que eu devo falar? Como devo falar? Não sou uma daquelas curadoras de energia silenciosas. É por isso que apelidei o que faço de cura de energia por palavra falada, pois falo durante as sessões, mesmo quando estou me conectando com os clientes apenas telepaticamente, sem uso de tecnologia ou internet. Eu ainda estou falando em voz alta porque acredito que quando falo, minha voz cria ondas sonoras, e essas ondas sonoras podem ser imbuídas com frequências de cura. Independentemente de onde estiver, a pessoa sentirá essas ondas sonoras. Além disso, essas ondas sonoras permanecem em movimento por todo o planeta, trazendo energia calmante e suavizante. Então, depois de um certo ponto, eu reconheci que não quero fazer cura silenciosa. Não quero ser incapaz de dizer essas palavras em voz alta. Eu quero ser capaz de dizer às pessoas o que estou vendo. Claro, eu sempre peço a permissão deles antes. Sempre pergunto se posso ler o campo de energia deles. Tudo bem se um ente querido se manifestar para que eu possa trazer as mensagens deles? Agora, se alguém me encontrou e simplesmente só quer trabalho energético e realmente não está aberto à mediunidade, bem, isso está tudo bem. Eu posso desligar esse lado, porque para algumas pessoas isso as assusta. Assusta perceber que seres e espíritos estão ao redor delas. Então, o que eu vejo é parte da minha tarefa como médium é assegurar às pessoas não há nada a temer. A morte não é algo a temer, porque nós não morremos de fato, apenas nossa forma física morre e nós, como essência, como corpo espiritual, como pessoa espiritual, continuaremos. E acredito que uma das maiores feridas para a psique humana é a angústia existencial, o medo da morte, o que vem a seguir? Para que estamos aqui? Mas quando eu posso mostrar às pessoas que seus entes queridos ainda estão ali com você, sabendo o que você está fazendo, passando e com o que está lutando, eles podem oferecer conselhos e orientação. Eles podem até te contar o que aconteceu 2 dias atrás, mesmo tendo feito a transição para o reino espiritual há 2 anos. Isso mostra que eles ainda estão muito próximos de você. Então, para mim, existe apenas essa beleza, que para mim é a cura energética definitiva. Existe essa bela energia que transparece em uma leitura de mediunidade, que é tão curativa quanto uma sessão de cura energética. Então, ao longo do tempo, eu apenas continuei indo cada vez mais fundo na mediunidade. E então, em 2020, eu realmente fiz 2 cursos, um com NG, e ela é uma aluna de Mavis Patila. E Mavis Patila é uma médium britânica que também já partiu para o espírito. Suzanne Giesemann também é uma médium realmente incrível.
Obtive o lado super espiritualista da mediunidade através de Mavis Patila e a mediunidade evidencial através de Susan Giesemann, né? Para mim, é essencial apresentar evidências de que estou realmente me conectando com um ente querido de alguém. E isso virá através da personalidade, virá com detalhes sobre como essa pessoa fez sua passagem. Uma leitura de mediunidade que eu fiz recentemente, a pessoa me perguntou se a mãe dela estava com o tio dela no céu. E eu disse que ela definitivamente estava lá com a irmã. E o nome apareceu e eu disse, deixe-me verificar sobre o tio. E eu disse, ok, sim, ela definitivamente está lá com seu tio. E eu disse, minha atenção está sendo direcionada para o meu dedo anelar direito. Levantei minha mão e coloquei sobre o dedo, pois estava sentindo uma forte sensação na articulação. Ela levantou a mão para a câmera, com lágrimas nos olhos, e disse, este é o anel da minha mãe e este é o anel do meu tio. Com os anéis um em cima do outro, tocando-se, eu disse, ok, isso é uma evidência. Eu não sabia que você usava anéis e não entendia por que seria nesse dedo específico. Mas esse é o dedo em que ela usava os anéis. Então, meu Deus, quer dizer, eu tenho história após história após história. Que Vem à tona. o espírito é tão criativo e eles são imediatos. Eles são apenas. Tipo, bom, Aqui está o seu. evidência, imediato. Isso é a coisa realmente divertida. Então você decide que vai ser um médium, e isso veio como resultado do trabalho energético. E eu não posso te dizer quantas amigas eu tive ao longo dos anos que eram massoterapeutas, que tiveram tantas experiências apenas com as mãos e se envolvendo tanto no campo de energia de alguém. Então eu realmente posso ver isso, especialmente tão aberta quanto você estava, como que você apenas começou por esse caminho e bum. Sim, qual é a sua percepção? Vamos dizer que você está apenas em um. E você está conversando com alguém, e alguém em espírito se aproxima de você que está conectado a essa pessoa. Como eles sabiam que você pode vê-los como se eles viessem até mim, vai ser uma tela em branco. Como eles sabem que você é Um condutor? Acredito, e isso está apenas surgindo enquanto você me faz essa pergunta, acredito que aqueles de nós que conseguem ver o espírito emitimos uma frequência de luz diferente de outros seres que não conseguem, algo assim. É meio que quando você vai para um certo país, como quando passei um tempo na França, muitos dos franceses imediatamente queriam falar francês comigo, porque pensavam que eu era francesa. E tendo passado 3 meses na França, eu pareço francesa, e então eu acho que é a mesma coisa. Como quando você entra em um ambiente onde vai falar a língua dos locais, por assim dizer, então eles simplesmente vão se aproximar de você e começar a conversar. Os seres em espírito simplesmente sabem quando estão perto de pessoas que podem percebê-los. Então, para mim, eu tenho clareaudiência, claricognição, clarissenciência, clarividência e clairaliança. Então, eu tenho todos esses dons. Então, eu não amo ir a grandes encontros. Eu não amo estar em grandes grupos de pessoas. E não é por não conseguir desligar, pois consigo. Se eu não quiser estar captando e percebendo energias, eu posso fazer isso. Eu posso desligar isso. Contudo, isso demanda energia. É necessário energia para desligá-lo. Então, eu prefiro estar na natureza, prefiro estar em reuniões íntimas e menores. Posso ir para as grandes reuniões, apenas não é a minha preferência. Sim, eu realmente acredito que os seres em espírito sabem quem vai percebê-los. Eles saberão se você tem clarividência e clareaudiência, pois isso realmente exige energia deles. Então, eles têm que gastar alguma energia para diminuir a frequência deles. E a minha frequência aumenta, e então aquele lugar intermediário ali é onde podemos ambos nos perceber, ou eu posso percebê-los. Eles sempre podem me perceber. Mas é quando eu posso percebê-los com visuais, com clarividência. Agora, se eles sabem que eu não vou ser capaz de percebê-los clairvoyantemente, eles não vão desperdiçar sua energia aparecendo em forma, em uma expressão de forma. Mas, em vez disso, eles podem me fornecer informações de forma clarividente, onde eu simplesmente sei algo, ou se não conseguirem, saberão que eu não vou perceber dessa maneira, então trarão isso de forma clareauditiva. Então, eu não sei qual dessas opções consome mais energia deles, mas eu sei que, para mim, isso meio que acontece como um tapeçaria meio que tudo de uma vez. Uma coisa que deixei claro, no entanto, porque não faço esse trabalho sozinha. Meu verdadeiro eu, meu eu superior, aquela parte de mim, aquela parte maior de mim que nunca deixou o espírito que está lá agora e me informando, está enviando informações.
está trazendo informações para mim, porque eu acredito e ouvi outros trabalhadores de energia dizerem isso. Eu acredito que meu corpo físico existe dentro deste campo de energia da minha alma, do meu espírito, e está constantemente fluindo para dentro e para fora de mim em um campo de Taurus. Então está liberando energia desnecessária, trazendo a energia necessária para mim. Essa constante fluxo, esse constante movimento de energia. Simultaneamente, há um fluxo de energia que sempre me conecta ao reino espiritual. O reino espiritual, creio, está tão perto de mim quanto o meu respirar. E, na realidade, está em todas as minhas células. Está em cada uma das suas células. Não podemos não fazer parte do reino espiritual. Então, e na verdade, uma das coisas que eu cheguei a determinar que este trabalho que qualquer um de nós faz, que está tentando ajudar a iluminar o mundo e torná-lo mais amável e gentil, é que estamos tentando tornar a Terra mais celestial. Eu não acredito que tem que ser tão dicotômico em relação ao mundo espiritual. Sim, Eu perdi a sua pergunta. Quero prosseguir e perguntar isso, pois estou muito curiosa a respeito. A vibração na Terra está aumentando agora. Estamos ascendendo para um estado vibracional mais elevado. Você nota uma diferença nas suas habilidades? Como resultado de... eu faço. E agora minha cabeça está formigando. E isso é como se o espírito estivesse me tocando, tipo, ei, preste atenção no que vai fluir. O que vai acontecer então? Como eu disse antes, não faço esse trabalho sozinha. Eu tenho meu espírito e minha alma sempre comigo, meu eu superior, usando este corpo físico como veículo para trazer a energia. Eu também tenho meus guias mediúnicos. Eu tenho meus guias espirituais e anjos. E eu acredito que, porque estou em constante comunicação com os seres em espírito que eu chamo de minha equipe de luz, os iluminados, porque estou em constante comunicação com eles, eu me torno mais fluente. Se eu fosse alguém que faz o trabalho de mediunidade somente nessas horas, vou sentar para rezar, o único momento em que me comunicarei com o espírito. Não seria tão habilidosa quanto sou, mas estou sempre falando com meus instintos espirituais. Às vezes, ando por aí com meus fones de ouvido para que, enquanto falo em voz alta, as pessoas não se perguntem com quem estou falando, pois estou usando fones. Eles acham que estou no telefone com alguém. Então, acredito que à medida que a frequência da Terra está aumentando e a divindade e a consciência estão se expandindo, todos nós que estamos dispostos a nos elevar com ela, estamos sendo elevados com ela. E até mesmo pessoas que não estão de forma alguma em um caminho espiritual estão sendo oferecidas a oportunidade de elevar a consciência também. Para alguns, isso pode ser chamado de física quântica. Se forem ateus, podem dar outro nome a isso. Eu não me preocupo com as palavras. Eu só sei que cada coisa está ascendendo agora até os micróbios no solo, até o núcleo da Terra. E eu acho isso super empolgante. E adoro fazer parte disso de uma maneira que estou ciente disso. Porque você sabe que provavelmente recebe esses tons realmente agudos que entram no seu ouvido e tudo mais desaparece. E você só ouve esse tom agudo para mim. Isso é um download de informações. E quando isso acontece, eu sempre fico muito quieto. E realmente, e por algum motivo, eu abro minhas palmas. E eu nem mesmo abro minhas palmas quando faço trabalho de energia, mas quando este download está chegando, eu apenas faço isso. Então eu agradeço aos meus guias por permitir que o download entre. Também agradeço a eles por sintonizar as informações para mim, porque acredito que a energia da fonte é tão poderosa que não quero que ela flua para mim com toda a força. Provavelmente me deixaria atordoada. Então, você pode garantir que cada bit de energia, na verdade, eu não digo, por favor, eu digo obrigada. Obrigada por sintonizar cada energia e fluxo que entra em mim antes mesmo de chegar ao meu campo energético. Obrigada por sintonizá-lo de forma perfeita para mim, para que eu possa lidar, processar e ser elevada por isso de uma maneira que eu possa prosperar. Não acredito que a energia possa te machucar de propósito, mas é como a energia que flui pelas tomadas de casa. Você não quer enfiar um garfo lá. Você realmente vai se surpreender. Então eu acredito que essa energia vital é tão poderosa e tão criativa que você realmente quer que ela esteja finalmente sintonizada para você antes que entre em você, para que não o sobrecarregue. E eu acho que é assim que consigo fazer esse trabalho e não me sobrecarregar. Não me sinto esgotada pelo meu trabalho. Ele me energiza e eu adoro isso. Nos guia através de uma sessão de mediunidade. Eu amo médiums, sou muito grata por médiums. Já usei médiums muitas vezes. Se você está assistindo isso e nunca teve
Uma sessão com um bom médium como Shani é tão valioso. E as coisas que você aprende e apenas um senso de conexão com aqueles que não estão mais fisicamente é simplesmente indescritível. Então, quando você começa, nos guie sobre o que acontece e como você se prepara. E uma das coisas que eu estava me perguntando quando você estava falando sobre quando você está se conectando com o espírito e você não tem certeza de como eles vão te dar a informação, você se vê meio que mudando a sua energia só um pouco. Para se conectar melhor com eles, é uma espécie de ajuste para você, além de apenas conversar com uma pessoa de forma humana. Forma pode ser. Então, antes de cada sessão, e na verdade entre as sessões, eu saio para o meu quintal e fico descalça na grama. Eu viro meu rosto para o sol e eu realmente me lembro que eu sou o lugar onde o céu e a terra se unem. Cada ser e cada árvore são esse lugar. Então eu fico lá e permito ser recarregada, mesmo que por apenas 1 minuto, pelas energias da Terra e pelas energias cósmicas. Então eu falo em voz alta para minha linda equipe de luz. E eu apenas digo, obrigada por me permitir ser a sua voz. Obrigada por me permitir comunicar com seres em espírito. E é assim que tudo pode acontecer rapidamente. Você pode fazer isso instantaneamente, recarregar, ser limpo e liberado de leituras anteriores, entes queridos de outros por perto, e eu me recarrego. Então eu, geralmente cerca de 1 ou 2 horas antes, a menos que eu tenha leituras que estão empilhadas uma em cima da outra, o que eu tento não fazer muito empilhadas uma na outra, mas eu dou a mim mesma um pouco de folga entre cada leitura. Vou informar aos entes queridos da pessoa que eles estão em espírito. Ok, estou aberta agora. Então vá em frente e comece a trazer imagens, cheiros e quaisquer mensagens que você gostaria. E eu sempre sei que apenas amor e luz vão passar, porque uma vez que esses seres estão em espírito, eles estão livres de bagagem, estão livres de vergonha e culpa, e se eles têm um pedido de desculpas que querem trazer, eles o trarão, mas não há vergonha ou culpa com isso. Eles apenas ignorarão o pedido de desculpas. E eles deixarão muito claro que não estão pedindo ao seu ente querido para perdoá-los. Não estão dizendo que você deve me perdoar, pois isso sobrecarrega o ente querido aqui no mundo físico. Eles estão dizendo, eu te amo e sinto muito por Chassigu. Às vezes eu vejo pelo que eles estão pedindo desculpas e às vezes eu não vejo, porque eu deixei meu eu superior e meus guias saberem que se for algo atroz, eu não quero saber os detalhes. E eu não quero ver as imagens, porque depois não consigo esquecer, tenho um pouco de memória fotográfica e uma vez que vejo algo, não consigo esquecer. E se você me contar algo gráfico, isso virá com imagens. Então sou muito cuidadosa sobre o que não assisto nas notícias. Eu não escuto, sabe, nada que vá ter horror ou algo assim. Então, de qualquer forma, eu me abro para os seres em espírito e digo, ok, comece a trazer informações. E as informações simplesmente começam a inundar. Então, eu tenho um pequeno post-it no computador, o programa de post-it, e eu escrevo essas coisas que vêm à tona para que eu me sente na minha cadeira aqui neste oásis. E eu limpo a área com minha tigela de canto. E eu simplesmente me conecto com o cliente pelo Zoom. E então eu direi a eles, não me dê nenhum detalhe. E isso vai ser uma reunião de família. Vai ser muita informação chegando, então por favor diga sim, não, eu não sei. Fique à vontade, considere isso uma conversa. Mas se eu disser que tenho alguém aqui que parece uma tia, não preencha as lacunas. Ah, sim, será a tia Judy. Ela morreu quando eu tinha 3 anos em um acidente de carro. Não me diga isso. É assim que você pode, é o que chamamos de alimentar o meio. Não alimente o meio, não faça isso. Então eu digo às pessoas, aqui estão as regras básicas. Primeiramente, estou feliz em conhecer você. Obrigada por se juntar a mim. Obrigada por confiar em mim para fazer este trabalho. Aqui estão algumas regras de engajamento que ajudarão a ter uma ótima leitura. Então, eu não quero que você me dê muita informação. Se algo que eu trago lhe traz alegria, deixe-me ver essa alegria. Eu estou bem com isso. E então, às vezes, em vez de olhar para você através da câmera e fazer contato visual, eu posso estar olhando um pouco para o lado de você, porque vou estar trazendo informações. E eu não quero que sua reação facial influencie o que eu vou dizer, certo? Não quero fazer leitura fria das pessoas. Eu desejo que isso venha por meio mediúnico. E eu consigo distinguir a diferença entre telepatia, leituras mediúnicas, leituras psíquicas e olhar para alguém e obter informações. Essas são formas distintas de se obter informações. E acho muito importante fazer esse trabalho com integridade e honestidade.
Esse trabalho é extremamente importante e significativo para mim. Essa é minha vocação. E ao dizer isso, sinto minha cabeça formigar. Então, é muito importante fazer esse trabalho honestamente. Então, uma vez que eu levo cerca de 30 segundos a 1 minuto para definir os pequenos parâmetros de como essa conversa deve prosseguir, imediatamente as informações começam a fluir e eu começo a falar muito rápido, porque é tanta informação chegando e às vezes eu tenho que dizer, ok, espere 1 minuto, você tem que desacelerar, porque eu não quero levar tempo para digitar tudo isso, mas só posso falar tão rápido. E então eu direi, ok, antes mesmo de me sentar, aqui estão as coisas que vieram à tona. Então eu direi, isso veio à tona, aquilo veio à tona, isso veio à tona, para uma leitura que fiz há algum tempo. Você está familiarizado com aquelas coisas chamadas Shrinky Dinks? Não. Lá eu não consigo lembrar. Parece que quando criança fazíamos isso. Então foi lá nos anos 70. E existem essas coisas que vêm em uma forma de plástico. E eu acho que você os coloca em uma assadeira e os coloca no forno. E eles encolhem e se transformam em uma forma como um cachorro, ou um gato, ou um peru, ou o que você quiser. Não os vejo nem ouço menções sobre eles há anos, mas os Shrink Dinks apareceram. Todas essas informações começaram a chegar antes mesmo de eu me conectar com o cliente que estava sentado. Então eu fiz o meu discurso, disse o que tinha que dizer. Eu disse que todas essas coisas estão chegando. Me diga qual dessas coisas é importante para você, mas não me dê detalhes do porquê. Ela afirmou que Shrink Dinks são importantes. O piano estava se destacando. O piano era importante. Tom Jones, o cantor, estava se destacando. Ok, sim, isso é importante. Durante a leitura de mediunidade, informações aparentemente dispersas e desconectadas surgem, mas ao final elas se conectam e fazem sentido. Todas vieram à tona e eram significativas. E então passaremos por todos os tipos de informações. Nós vamos passar por tudo com sucesso. Às vezes as coisas vêm à tona e a pessoa dirá, não, sim, sabe, isso não faz sentido para mim. Isso não soa verdadeiro. Tudo bem, sem problemas. Se algo mais quiser vir à tona para se tornar evidência, eu acolho isso vindo do espírito. Mas se não, tudo bem. É como em uma conversa. Mesmo entre duas pessoas que se conhecem bem, às vezes você diz algo que simplesmente não se encaixa. Simplesmente não faz sentido para a pessoa. Então, é a mesma coisa com as conversas em espírito. Então, as informações continuarão chegando. Agora, muitas vezes, recebo um e-mail de alguém 3 a 4 dias, uma semana ou 2 depois. Lembra daquela coisa que apareceu e eu não reconheci? Verifiquei com meu tio, primo, irmão e irmã, e sim, isso foi significativo. Uma das leituras mais recentes que eu fiz, a pessoa teve sua esposa fazendo a transição de espírito para espírito enquanto eles estavam deitados lado a lado na cama. Normalmente não dormem juntos, mas nesta noite em particular, estavam dormindo lado a lado. E estava acontecendo. Então eu perguntei a ela, se seu pai está aberto a esse tipo de perguntas, pergunte a ele se sua mãe, sua esposa, passou do lado esquerdo dele, porque sinto muito calor do lado esquerdo. E a mensagem que está vindo é que sua mãe, o espírito dela, sabia que a passagem iria acontecer naquela noite. Então, o mundo espiritual organizou para eles saírem da cidade, para dormirem lado a lado, e ela fez a transição do lado esquerdo dele. Alguns dias depois, ela retornou e confirmou que estava do lado esquerdo dele quando ele fez a transição. E ele disse que, em retrospectiva, teve a sensação de que ela sabia que era a hora dela de partir. Eu disse sim, ela sabia. E era importante para ela partir lado a lado na cama com seu amado marido, sua alma gêmea. E então, mesmo que isso não seja fácil para o marido, para ela ter feito sua transição bem ao lado dele assim, foi um presente para ela poder partir para o reino espiritual, deixando aquele corpo físico deitado lado a lado com seu amado marido. Essas coisas lindas fluirão naturalmente. E o que eu tive que aprender a fazer é manter o espaço para o luto, porque mesmo que informações bonitas estejam fluindo, o luto também está fluindo. Mas o que eu amo é que, no final das sessões, talvez alguém tenha começado se sentindo pesado e para baixo e não tenha certeza de que seu ente querido está lá com eles. Ao final de uma sessão de 1 hora, e muitas vezes elas se prolongam porque há tanta informação chegando, ao final da sessão, meu Deus, a pessoa que está sentada à minha frente para quem estou lendo parece mais leve. Eles parecem mais radiantes, suas lágrimas viram risos e felicidade. Sua tristeza se transforma em esperança e otimismo, pois agora sabem com certeza que seu ente querido continua e ainda está bem ali.
E eles ainda são convidados a manter um relacionamento com seu ente querido. Sim, isso é tão bonito. E eu sempre fico tão impressionada e maravilhada com o quão inteligente o espírito pode ser em nos preparar para eventos, mesmo meses, semanas e meses antes, para manobrar este arranjo, este encontro, este evento, para conseguir tudo alinhado para este belo momento que você pode nem mesmo perceber como todas as partes e peças se juntaram até, sabe, anos depois que você olha para trás e diz: Meu Deus, isso foi tão lindamente orquestrado. E eu sei que na minha própria vida, muitas vezes, quando você olha para trás em tempos de transição, todas as peças se juntaram tão lindamente para realmente funcionar para aqueles que ficaram para trás. Se você não se importa, gostaria de compartilhar outra história. Às vezes, essas coisas levam anos para acontecer. Quando eu tinha 17 anos, um querido amigo meu morreu em um acidente de carro. E a história foi que ele dirigia, mas eu não sabia onde ficava a cidade de Nevada. Então, eu pensava que ele tinha morrido em Nevada. Ele dirigia em uma rodovia de 2 pistas quando uma grande árvore perene caiu, bloqueando completamente a via. E era noite e o carro dele bateu na árvore e ele foi levado para o Centro Médico UC Davis, que é um centro de trauma aqui na Califórnia, e ele foi declarado com morte cerebral. Então, ele provavelmente morreu instantaneamente. Mas aos 17 anos, isso foi extremamente devastador. Eu já havia perdido 2 avós, tias e tios antes mesmo de ser adolescente. A morte não era incomum na minha vida enquanto eu crescia, mas era uma amiga. Era um amigo que, acredito, estava aí apenas um mês de completar 19 anos. É claro, você sabe, oh meu Deus, apenas tristeza, desgosto e tristeza. E eu fui ao seu funeral e eu só me lembro de pensar, uau, ele era tão jovem para ter feito sua transição. Espero que ele tenha aproveitado ao máximo seus 19 anos de vida e não a esteja perdendo, pois eu ainda não era médium naquela época. Então eu não percebi que a vida continua. Então 10 anos se passaram desde aquele ponto até quando esse belo acontecimento ocorreu. 10 anos se passaram. Nesse meio tempo, morei na Inglaterra por 3 meses. Morei na França por 3 meses. Eu me mudei para todos os lugares, várias partes da Califórnia. Todos os tipos de vida aconteceram e a única razão pela qual acabei, então eu cresci em Sacramento. Eu deixei Sacramento assim que me formei na faculdade. A única razão pela qual acabei voltando para Sacramento foi porque eu ia estudar para ser intérprete de língua de sinais, e Sacramento tinha uma faculdade que oferecia interpretação de língua de sinais. E, resumindo a história, acabei conhecendo esse homem com quem namorei por cerca de, acho que 3 anos foi o tempo que ficamos juntos. E ficamos juntos por um ano inteiro, morando juntos e tudo mais por um ano inteiro. E estávamos em Nevada City. Agora, eu ainda não fiz a conexão entre Nevada City e a transição do meu amigo do físico para o espírito, porque eu ainda estava pensando que ele havia morrido em Nevada. Então, sabe, nós, essa pessoa e eu estávamos em uma banda juntos com a irmã dele e tudo mais. Nós nos apresentamos na véspera de Ano Novo. Foi uma noite ventosa, realmente ventosa. Era uma estrada sinuosa de 2 faixas no caminho de casa. Mas as pessoas com quem estávamos hospedados discutiam alto às 2 da manhã, então não conseguíamos dormir. Meu parceiro sugeriu que voltássemos para casa de carro, já que chegaríamos em cerca de 1h30. Podemos dormir até mais tarde se precisarmos. E eu pensei, são 2 da manhã. Na véspera de Ano Novo, as pessoas provavelmente beberam. Numa noite como esta, meu amigo morreu. Eu usei o nome do meu amigo. E meu parceiro, na época, olhou para mim e tinha essa expressão atônita no rosto. E ele perguntou qual era o sobrenome do amigo. E eu disse o nome completo dele. E ele disse, meu Deus, esse é o acidente de carro em que eu estava há 10 anos. E eu disse, o quê? A princípio, penso, que brincadeira estranha para dizer. Por que você me pregaria uma peça assim? Por que você faria isso? Porque minha mente está tentando se adaptar a essa realidade. E ele disse, sim, não, eu não estou brincando. Ele disse, estávamos em um carro voltando de Nevada City para Sacramento, batemos em uma árvore e todas essas coisas aconteceram. E eu disse que você estava naquele carro. Então, o acidente de carro que você me contou é o mesmo acidente de carro em que meu amigo morreu. Meu amigo no motorista disse sim. E então, durante todo aquele ano, sabíamos que eu sabia que ele tinha sofrido um acidente de carro. Ele estava nervoso por ter sofrido um acidente de carro. Ele sabia que eu tinha um amigo que morreu num acidente de carro.
Como eu nunca usei o nome do meu amigo e pensei que ele tinha morrido em Nevada, não fizemos a conexão de que era o mesmo acidente de carro. Então eu acredito que o espírito garantiu que falássemos sobre essa história naquela noite, porque isso nos manteria fora da estrada. Eu disse que definitivamente não deveríamos dirigir para casa, pois acredito que fizemos essa conexão agora à noite para dizer: não dirija na estrada. Provavelmente você não chegará em casa vivo ou inteiro. E então eu pude ouvir do meu parceiro na época como foram as últimas horas de vida do meu amigo. Ele estava alegre e feliz, e simplesmente não havia álcool envolvido. Ele dirigia um Fusca em uma noite tempestuosa e escaldante, sendo jogado para todos os lados da estrada. Meia hora antes do acidente, um policial os parou para verificar se ele não estava dirigindo, pois o vento jogava o carro para todos os lados. Então, essa longa história é apenas para apontar que 10 anos se passaram, e eu vivi em 2 continentes diferentes, e estive por todo o estado da Califórnia vivendo em lugares diferentes. Eu tive muitas carreiras diferentes, a vida aconteceu por 10 anos. E se não fosse por pensar que eu iria me tornar uma intérprete de linguagem de sinais, eu não teria voltado para Sacramento, e eu não teria conhecido meu parceiro naquele momento, e eu não teria sabido. Uau, então isso pode acontecer. É possível encontrar uma das pessoas envolvidas no acidente de carro de 10 anos atrás, mas apenas por acaso. Não é aleatório, é sincronicamente. E, além disso, na época, meu parceiro não conhecia de fato meu amigo. Meu parceiro pegou carona com um garoto de 16 anos. Ele pegou carona para ir a um show em uma cidade de Nevada. E então ele conhecia o noivo da minha amiga. E então é por isso que então todos esses belos eventos sincronísticos tiveram que acontecer e transcorrer para que ele e eu nos juntássemos. E para que eu pudesse reconhecê-lo entre provavelmente naquela época as 6 bilhões de almas no planeta. E ele e eu acabamos, sabe, nos encontrando. E sim, então é simplesmente incrível para mim. Para o espírito, isso é fácil. Minha mente humana é como, nossa, mas Para o espírito, eles são moleza. E eu os vejo lá dando high five um no outro, dizendo: sim, nós conseguimos fazer isso. Quero dizer, eles devem estar se divertindo muito, sim, sim, juntando todas essas partes e peças e puxando. Eu adoraria, eu sei que eu realmente adoraria isso. Isso seria muito divertido. Eu sei, e mesmo quando Eu, muito frequentemente, depois que faço leituras de mediunidade, mais tarde naquele mesmo dia, algo acontecerá aqui no físico que veio através de uma leitura. Em uma das leituras de mediunidade mais recentes, uma mulher perguntou se uma pena que encontraram no corredor de uma nova casa que estão construindo se era de seu cachorro, que agora está em espírito. E eu disse: sim, sim, é. E eu estava trazendo informações mais tarde, naquele mesmo dia, enquanto eu estava passeando com meu cachorro em um parque, eu apenas aconteceu de olhar para o lado e ver esta bela pena se destacando perpendicularmente da grama, pena perpendicular e soprando ao vento. Então eu peguei meu telefone, comecei a gravar um vídeo e falar sobre o fato de que acabei de fazer uma leitura de mediunidade, onde a importância das penas estava vindo à tona. E enquanto eu estou gravando, meu cachorro enfia o nariz no quadro da câmera e pega a pena e a leva e a sacode e começa a correr e brincar. E então, coisas assim, meu espírito é como vamos deslumbrá-la ainda mais. E nós vamos trazer através no reino físico, algo que foi falado durante a mediunidade dela. lendo assim. Meu Deus, você sabe, eu estou muito mais feliz desde que me tornei uma médium e desde que me tornei uma trabalhadora e curadora de energia, porque você reconhece que não, isso não é tudo o que existe neste mundo físico. Não é nem de longe tudo o que existe, isso é uma pequena fração do que é, e é lindo. E por isso sou tão grata todos os dias que as pessoas confiam em mim para fazer esse trabalho com eles. É uma alegria, uma honra e uma bênção. Você sabe, você tem sido uma verdadeira delícia. Esta conversa tem sido fascinante. Adoro sua atitude brincalhona com o espírito, pois acho que eles se divertem muito conosco. Sim, eles estão. Então, como descobrimos mais sobre você? Eu tenho um site, então é shanaefournier.com, e as pessoas podem aprender tudo sobre o que eu ofereço. Elas podem aprender sobre mim e apenas entrar um pouco mais a fundo em quem eu sou, de onde eu vim e coisas do tipo. Eu também tenho um canal no YouTube que eu não atualizo há muito tempo. Criei o canal no YouTube para que as pessoas possam ter acesso ao conteúdo, mesmo sem poder pagar por uma sessão particular. Bem, elas podem ouvir as meditações que estão lá, porque toda meditação que eu faço, eu fico quieta e canalizo.
Eu não roteirizo nenhuma das minhas meditações. Eu não tenho um roteiro padrão que eu sigo. Eu não faço nada disso. Eu me sento, deixo o espírito fluir através de mim e falo a meditação. E assim, cada uma dessas meditações é realmente impregnada com frequências de cura. Então, mesmo que alguém ouça 12 vezes diferentes, vai obter algo diferente a cada vez. Isso eu realmente amo. Só não gosto dos comerciais que o YouTube insere. Você está ouvindo uma bela meditação e, de repente, bum, um comercial alto entra. Então, eu parei de atualizá-lo. Mas eu também tenho uma presença muito pequena no Instagram. É só Cine Fournier no Instagram. E eu também vou conduzir uma sessão de cura energética na conferência da Associação Internacional de Estudos sobre Quase Morte, no Arizona, em agosto. Durante 3 dias da minha estadia, oferecerei leituras de mediunidade. Acredito que essa taxa é extremamente baixa. Toda a taxa será destinada à IONS, uma organização sem fins lucrativos. Todas essas informações estarão na caixa de descrição abaixo. Sinead, foi um prazer absoluto. Espero que volte e nos visite de novo. Obrigada. Eu realmente gostei do nosso tempo juntos. Eu também. Obrigada por assistirem. Nos vemos na próxima vez. Tchau, tchau. Espero que tenha gostado do vídeo. A seguir, este é um bom ou você pode realmente gostar deste também. Qualquer um deles pode ser perfeito para você. Antes de sair, inscreva-se.